apresentar agora o nosso entrevistado, né? O grande profissional de educação física, o professor Marco Aurélio, diretamente de Caeté, Minas Gerais, que foi um criador de uma modalidade chamada Tapembol. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse esporte maravilhoso, mas antes, professor Marco, muito obrigado pela presença, pelo prestígio aqui no nosso estado. Seja bem-vindo à nossa cidade morena, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo. Isso, professor. Primeiro agradecer, porque toda oportunidade é um trabalho de formiguinha, né, que a gente vai fazendo. E trazer o nosso Tapembol para um estado de referência como é o Mato Grosso do Sul. Já estive aqui em 2017 na UFMS e ter esse apoio da Fundesporte para mim está sendo sensacional, e a gente trazer tudo que o Tapembol pode oferecer lá no chão da quadra, lá para os meninos, lá no recreio, lá na nossa educação física escolar. Para mim é uma honra. Que bacana. Professor, vamos já começar as perguntas específicas, né? Porque assim, o Tapembol é um esporte diferente, né? Ele é um esporte novo e, obviamente, algumas pessoas ainda não conhecem, porque eu estava olhando lá, tem muito estado brasileiro já jogando esse esporte. Mas vamos começar assim. Você é o criador, né? Você é o pai desse esporte, digamos assim, né? Como que foi você criar um esporte do zero? Você chegou assim e falou, não, cansei do handball, do basquete, cansei, eu vou criar um negócio novo. Como que foi? Fala pra gente aí. Na verdade, tudo é questão de oportunidade, né? Na minha cidade, Caeté, Minas Gerais, apresentar cidade amada e querida, eu fazia aula de educação física numa quadra que era de terra. Então, você vai começando pela escassez até de local de trabalho, né? Só que isso para nós era assim, muito legal. E na minha cidade tem uma fábrica de bolas, e ela fazia uma bola desse tamanho menor, e a gente não podia usar a quadra no ano de 2007, porque estava muito seco. Isso era no Brasil inteiro. E aí eu fui com os meninos para um outro ambiente e levei, sabe, o peruzinho de pé, o bobinho, que as crianças fazem com a bola de futsal? Que fica passando, sei. Fica um meio. Isso, bobinho, é. E eu fiz essa roda dos meninos, e com as meninas eu fiz uma rodinha com essa bola, toquei e falei, não segura não. Eles começaram a voltar essa bola, eu reproduzi o bobinho, entrei no meio dessa roda, que tocar na bola foi divertido, ficou gostoso. Os meninos pararam a bola no pé, a roda ficou maior. Eu fingi ali, né, com os meninos que pegavam a bola, não pegavam. E aí o piruzinho ficou gostoso, foi a primeira brincadeira recreativa que levou ao Tapembol, que é esse tipo de tocar na bola, né? E aí eu fui embora para casa, muito animado com aquilo, e pensei, rapaz, isso dá na quadra. E levei os meninos para a quadra, contrariei o tempo seco, né? Falei assim, ó, nós estamos de 30, mais ou menos. Gente, ó, nós vamos fazer aquilo que a gente fez ontem, de tocar na bola, só que nós vamos tentar fazer gol. Não tinha planejado nada. Quem quer fazer? Aí 12 levantaram a mão, hoje são 6 de cada lado. Então, uns ficaram observando, e os 12 que toparam deram o número de jogadores, que tem 17 anos. Que foi criado nessa hora aí. Foi criado nessa hora, não tinha intenção nenhuma de criar um esporte, né? E nem tinha esse nome. Se fosse 14, seriam 7. Seriam 7. Então foi 12, foi 6 e 6. 6 e 6. Então eu coloquei lá um goleiro, 2 atrás, os 2 aqui na lateral e no central, né? Já tinha falado até esse nome. E daqui a pouco eu te falo as funções. E aí nós começamos com um toque. E eu não tinha nenhuma regra, não tinha nada, Fernando. Você foi criando na hora. Na hora. Aí o menino foi segurar a bola, ó, falta. Aí o menino chutou a bola, sem intenção, falta também. A bola só na lateral, professor, e agora? Ó, vamos pegar ali, dá um toque. Então foi criando isso nesse mesmo dia. E aí os meninos, quando passou uma semana inteira, ficaram muito empolgados com aquilo, o Tapembol tinha 11 regras. Né? Não pode segurar, não pode chutar, só pode dar um toque. Aí quando foi passando mais de um mês, eu falei, ó, professor, um toque está difícil, vamos deixar com os toques se quiser. Aí na hora eu pensei bem e falei assim, não, vamos fazer um para dominar, outro para tocar. Porque se eu tivesse aberto, talvez o Tapembol já tinha morrido a experiência lá atrás. Porque com um toque ou dois, todo mundo faz parte. O gordinho, o magrinho, as meninas. Então foi um negócio muito interessante. Como você não podia segurar a bola e arremessar, como você não podia chutar, como você tinha toques limitados, você tirou a estrela, né? Sim. Você ia dominar a bola e fazer tudo sozinho. A própria habilidade teve que desenvolver outras, né? Isso. Então o Tapembol ele surgiu disso. E aí depois surgiu a necessidade de um nome para esse esporte. Um dia o menino me disse assim, professor, vamos jogar aquele jogo, dar tapas com uma bola.
Então eu peguei essa expressão que me marcou e de tapas, né, eu mantive o T, o A e o P em, né, tapping, e de bola eu tirei o A, ficou tapping ball. Então a referência é tapas e uma bola. Então assim, foi uma história de um olhar, de uma observação, de estar atento, de dar um passo atrás, porque hoje, professor Fernando, o professor de educação física, assim, a disciplina é grandiosa, sabe? E o profissional, ele tem a oportunidade de se reinventar, porque na escola ele acaba virando uma referência, sendo homem ou mulher, e o aluno, geralmente, na hora de educação física, é a hora de extravasar. Se o professor não chega motivado, se ele não chega com criatividade, né? Ele vai fadar ele, né, a fracassar, e os meninos que vão ter a oportunidade da vivência motora vai ficar perdida. Mas então eu digo sempre para os professores assim, não desista, se mantenha com a atenção, porque os meninos vão na escola para te ver. Os meninos vão lá porque sabem que você vai oferecer para eles o que hoje em dia eles não têm mais na rua da casa. Né? Há 20 anos atrás a gente brincava na rua de N coisas. Hoje tem que ser alguma coisa dirigida com adultos geralmente acompanhando. Então, na escola se encontra isso. Então, o professor não pode deixar perder. Então, foi isso, esse clique, esse momento, esse jeito de tocar que o Tapembol surgiu. Então, a partir dali, eu fui, né, desenhando as regras e com 2 anos, o Tapembol estava pronto como ele é hoje. Entendi. Então, a cada ano a gente vai fazer uma convenção para ver o que pode melhorar. Né? Então, o princípio do Tapembol é um toque ou 2 na bola, desde quando começou. Entendi. A primeira semana era um toque só, depois eu deixei com 2 e nunca mais se tocou no assunto de dar 3 toques, 4 toques infinitos e se manter essa jogada. Ficou boa a regra, né? Ficou boa. Então, esse é o princípio do Tapembol. O nascimento. Isso, o nascimento. Então, foi de uma observação, né, que surgiu, de uma empolgação de falar assim, olha, vamos fazer gol com isso. Porque lá atrás, Fernando, imagina bem, se eu quisesse fazer uma coisa diferente, assim, deixa eu fazer a quadra do Tapembol oval. Imagina no Brasil inteiro, eu pensei lá atrás, se isso fosse sucesso, do lado de quadra retangular, ia ter que ter um oval, e aí não ia ser mais difícil de implantar, talvez. Muito mais difícil. Então, a ideia é que se usasse a quadra poliesportiva, ela tem algumas marcações que a gente vai falar daqui a pouco, que unem, né, os outros esportes com o Tapembol. Então ele tem essa dinâmica própria dele. Ele tem uma referência, talvez? Isso, a referência foi isso, tapa na bola mesmo, e que criou o Tapembol como a gente conhece hoje. Que bacana. Eu, particularmente, há um tempo atrás, eu não tinha conhecimento da modalidade. E aí uma professora do interior do estado mandou para mim um link e falou, Fernando, essa é uma modalidade nova, né? Dá para implantar no estado. E eu assisti, eu achei diferente e tal, falei assim, bacana, mas ali na correria do dia a dia você não consegue parar para falar, vamos trazer o professor aqui, alguma coisa do tipo. Foi indo, passou 1 mês, 2, ela mandou de novo, ó, esse esporte é bacana. E aí depois ela mandou para mim o link, falou, ó, vai ter em Rio Verde o curso, né? Falei, eita pega, que legal, vai ser o lançamento da bola. E aí depois eu queria que você falasse um pouquinho desse lançamento. Mas antes eu queria fazer um comentário em cima do que você falou. Hoje em dia os profissionais de educação física, principalmente os professores mais antigos, talvez um pouco mais cansados, mais sem criatividade, e alguns profissionais ali, eles, ao invés de se reinventar e em uma dificuldade, né, eles preferem reclamar, né? Então, no seu caso, você tinha uma situação que era ruim, porque não tinha uma quadra necessariamente apropriada. Ao invés de você ir para dentro da sala de aula e ficar reclamando, né, você falou, não, peraí, vamos criar algo diferente, vamos fazer algo diferente. Então, eu acho que essa é a chave do sucesso. Você usar o momento inapropriado para criar a apropriação. Porque se a gente esperar sempre a oportunidade certa, o momento certo, o ambiente correto, perfeito, você nunca vai achar o sucesso. Não vai estar ali não, ele vai estar lá naquele monte de lixo, talvez, no monte de terra. Eu uso muito a expressão de um grande amigo que eu tenho do Rio de Janeiro, o professor Sebastião Oliveira, que ao lado da casa dele tinha um buracão. E aí ele falava que queria jogar o badminton, né, fazer uma associação, um esporte que também era muito desconhecido na época.
e aí ele começou a aterrar aquele buracão. E as pessoas falavam assim, mas esse cara é louco, né? Vai ficar aterrando para quê? Ele falou, não, eu quero fazer uma quadra de badminton. E aí ele ia aterrando, que virou uma quadra, ele construiu um galpão, e hoje, se você vê o instituto, chama-se Instituto Miratus, né, lá na comunidade da Chacrinha, no Rio de Janeiro, que é referência no mundo, porque ele criou, além do espaço para ele treinar, ele criou uma metodologia de treinamento. Né? Então, assim, eu uso muito essa referência dele e agora eu vou passar a usar a sua também para mostrar para os acadêmicos e para os profissionais já antigos que não pode desistir, não pode desmotivar, né? Tem que se reinventar. Então, esse bate-papo com certeza vai abrir muita cabeça aí dos nossos profissionais aqui da nossa região. Professor, vamos lá. Ficou interessante a conversa, hein? Vamos lá, você falou do nascimento, bacana. Eu estou tentando me imaginar nesse momento ali a sua alegria, a satisfação de ter criado algo novo, bem bacana. Como que foi a questão da bola? Você falou que tinha uma fábrica que tinha uma bola que produziu para vocês, né? Mas não era a pênalti não, né? Não, a pênalti é uma outra história, é uma outra. Caso à parte, mas eu falo que tudo vem dia 27 de julho de 2007, foi quando a gente criou o Tapembol, vai fazer agora 17 anos. Né? Tá rapazinho já. Rapazinho, tá namorando. Já deu um neto para você aqui, ó. E o legal, professor Fernando, que quando eu volto lá atrás para lembrar desse primeiro dia, eu falo muito feliz desse dia, eu lembro dele perfeitamente, do local, do clima, lembro de alguns alunos que marcaram assim, e essa turma, só para você ter noção, 17 anos depois, os meninos já formaram, são pais, adultos, eles jogam ainda, porque a gente tem projetos lá de final de semana, às vezes a gente faz competição, eu faço chamada, eles vêm, eles jogam, e hoje estou muito feliz que a gente tem a bola da pênalti aí, que eles lembram com uma cara de saudosismo de como que começou. Porque não foi fácil no início. Para você consolidar, eu já tinha, por exemplo, as pessoas que falavam, investe aí no futebol de campo, investe aí e tal, isso para lá. Então a gente viu muito isso. Eu lembro que quando a gente foi fazer pela primeira vez uma reportagem de TV, eu chamei um professor lá na minha cidade e falei assim, olha, quando for na Globo, aí você me fala que eu vou. Então assim, mexe para ele de um jeito assim, muito forte. E aí, como será? Foi na nossa cidade, assim, sabe? Fez uma reportagem com a gente, e aí ele estava lá, mas pelos motivos errados. Né? Ele estava lá, tipo assim, ele trabalhava naquela escola, tinha que estar ajudando a olhar, mas assim, foi uma grande experiência, porque eu aprendi com isso que as pessoas não são obrigadas a gostar do Tapembol. O meu trabalho é dar a volta e mostrar que é importante, né, o que a gente está fazendo aqui. Você teve toda a aceitação, mas nem sempre foi fácil. Então, assim, os últimos 12 anos foi assim, maravilhoso, que até consolidar, né, e ser essa referência que ele é hoje, porque as redes sociais foram fantásticas. As pessoas começaram a assistir, começaram a ver mensagem, sabe? Então começou assim, um processo muito legal. E na minha cidade, como eu disse, tem uma fábrica de bolas Musa, né? E o Rodrigo, que ele é o dono, não gosta que fala, sabe? Aí a gente já participou de 30 reportagens de TV. E 8 foram na minha cidade. E eu falei, Rodrigo, tá aqui. Eu falei, não quero, só faço para você, sabe? Mas ele nunca quis, mas assim, eu tenho uma gratidão enorme, porque ele acreditou no sonho lá atrás, veio acompanhando, e para menos fazer nossa bola, teve que ver uma referência, e foi a bola da Musa, né? Então assim, tudo casou, né? Uma cidade... Tudo conspirou, né, a favor, né? Isso. Uma cidade tinha uma fábrica de bola, tinha os alunos, a escola... E o professor com a criatividade. E o professor com a cabeça, né? Eu estava lá, e aconteceu. Então assim, depois o Tapembol foi o professor que, olha, eu quero fazer aqui, eu mandava uma bola para ele, outro aqui, outro ali. Hoje, para você ter a noção, o Tapembol, ele faz parte do currículo do Estado do Paraná, o PET da Educação de Minas Gerais, de Rondônia, né, o professor Alain, que estuda certinho, foi trabalhando de novo, e
está entrando em Pernambuco e é do estado de Sergipe, que é o professor Carina. Então, isso aí deu um embasamento muito forte como referência. Né? Nós já tivemos em mais de 60 universidades com curso de extensão, inclusive Brasília, o DF, o Centro Universitário do Distrito Federal, onde eu já estive, é a primeira e única universidade do Brasil que tem o Tapebol na grade curricular. Então, no primeiro semestre, né, você aprende lá futebol, basquete, vôlei, tem a disciplina de Tapebol. Ô, louco. Sabe, a professora Suliane nos brindou com isso desde 2018. E quando eu descobri isso, nossa, eu não sabia, eu fui descobrir na pandemia. Ela já tinha inserido lá, já fazia o trabalho. Caramba. Né, e ela me faz um convite, eu faço a apresentação online no Meet, com os alunos, então ela começa a disciplina, né? E tive a honra de estar lá com ela. Com a parte prática. Com a parte prática, ela me apresentou para os alunos, e foi assim, muito legal. E poder falar isso em vida, sabe, Fernando? Sim. Eu falo com a esposa, né, a Thaís, a minha filha Mariana. Um abraço para a Thaís e para a Mariana. Um abraço para vocês aí. Elas me acompanham, não é fácil, igual, por exemplo, para a gente estar aqui hoje, para estar aqui deixou a família lá, né? Além de deixar a família, são 24 horas de viagem totais, indo e voltando, e 23 de capacitação. Então, na verdade, é muito empenho para levar essa bola para as pessoas conhecerem, levar a nossa história, levar o nosso modo de jogar, porque quem era adolescente, criança lá há 17 anos atrás, hoje já é adulto, nós percebemos que a gente criou uma cultura esportiva voltada no Tapebol. E eles praticavam as modalidades, claro, são todas irmãs, mas passaram-se os anos, saíram da escola, foram para a faculdade, casaram, tiveram filho, quando o Tapebol chama, eles estão lá. Então, assim, isso é muito interessante. Então, eu falo que é uma história bonita, inspiradora, tiveram os percalços, mas o mais legal, por exemplo, aqui, ó, você, né, nosso amigo aqui do Campo Grande, Cidade Morena. Cidade Morena. Professor Flávio Denis. Professor Flávio, a gente foi batendo um papo e as portas vão se abrindo uma forma muito interessante, só para agradecer. Obrigado, nós que agradecemos a sua presença aqui, né, de dar a oportunidade da gente conhecer e também disseminar aqui no nosso canal, né? Então é muito importante, a gente te agradece, tá? Professor, aí você teve esse desenvolvimento da bola lá na Musa. Como foi o processo para você conseguir ter uma bola específica da sua modalidade, né? Porque assim, você chegou lá na pênalti e falou, ó, fabrica para mim uma bola que com essa espessura. Como que foi essa criação dessa pênalti? Isso. A bola da pênalti chegou para a gente em setembro do ano passado. Então a gente testou exaustivamente em quadras diferentes, em rotios de solo, porque a abrasão da bola com o solo vai dizer muito sobre o tempo que ela vai durar. Entendi. E como a pênalti já tem algumas tecnologias patenteadas, essa bola foi montada com 6 dessas tecnologias, vou falar daqui a pouco. Só que o processo, professor, para a bola existir para a gente, durou 2 anos. Então, assim, nada é fácil, nada é simples, nada foi do ontem. Sim. Né? Então, está pegando 17 anos, aí a bola chegou com 2. Estava te dizendo hoje que o nosso vídeo de redes que a gente vai lançar também, 4 anos que eu estou escrevendo. Estudo. Né? Estudo, aquele linguajar, como eu te disse, o rapazinho de 15, 16, 17 anos, a leitura dele, ela tem que ser mais ou menos equiparada, por exemplo, o professor Flávio, que é da educação física, que conhece os esportes, que entende de regulamento. Então não pode ser muito banal para ele, mas também não pode ser muito sério. Né? Então, eu tive que muito complexo para o aluno, né? Isso, então eu tive que achar esse linguajar, sabe, subir e descer. Tive um leitor beta e estou dizendo para você recebeu para fazer a impressão aí, você é o terceiro, quarto. Olha só aqui. Trouxe bem Privilégio, hein? Então a gente está lançando de regras aqui no Mato do Sul. Né? Lá em Rio Verde, né? Rio Verde, né? Essa expectativa de vocês. Né? Que bacana. E a gente aproveita e lança a nossa bola pênalti aqui no estado do Mato do Sul. E quando
eu fui conversar, se eu tivesse essa oportunidade, nós fomos numa apresentação da Pênalti, onde eles iam mostrar 17 esportes que eles fazem bolas. E eu tive a oportunidade lá de aprender tudo no final de 5 minutos. Conheci o Paulo, que ficamos 2 anos aí nessas tratativas, e o Paulo me disse, Marco, olha, para a gente fazer para você vai ter que demonstrar que eu consigo, né? Não é simplesmente querer fazer, não é só querer fazer. Você vai ter que demonstrar que essa bola vai ter saída. E aí que eu pus a nossa turma no jogo, né? Os professores, eu lembro que eu estava de férias no mês de junho de 2022, eu fiz várias ligações de um a um, ligando mesmo, falando, olha, nós temos essa oportunidade de ter uma bola da Pênalti, eu posso usar o seu nome, que você já conhece, o seu CREF. Como possível consumidor, né? Além de consumidor, mas pessoas que acreditam no Tapembol e deram ok para ele. Sabe? Então, eu precisava validar o esporte de Pênalti. Então, nós conseguimos 200 professores. Como se fosse um abaixo-assinado. Como se fosse um abaixo-assinado, 200 professores. Entendi. Aí nós conseguimos, entre prefeitos, secretários de saúde, de educação, secretários de esportes, para poder validar. Nós conseguimos universidades, inclusive o DF de Brasília, foi uma que nos declarou que fazia parte da grade. Alguns estados declararam que faziam parte do Rio, do estado, do Tapembol. Então, tudo isso aí corroborou para que a gente tivesse uma bola. Só que aí, mesmo assim, ainda não estava convencendo. Entendi. E hoje a nossa bola do Tapembol, o professor Fernandela, é uma bola muito sócio. Porque qual foi a linha de pensamento? No Rio de Janeiro, o professor Rupert, que é um estudioso de esportes, eles chamavam de alternativos, mas agora a gente chama de esportes de criação nacional. Depois eu me lembro de falar, nós temos uma entidade a nível nacional que rege os esportes de criação do Brasil. Que bacana. Vou falar delas aqui, que é o EB. Que legal. E aí, ele me disse uma vez que ele usava a nossa bola para queimada, para iniciação de futebol, usava um montão de coisa. E ele gostava dessa bola. Então eu fiz um projeto, repaginei o nosso projeto, falando que a gente tinha uma bola que ele chamasse Tapembol, de profissionalizar e tal, para indicar qual era o esporte. Qual era o esporte. E o legal disso tudo é que eu fiz algumas observações, por exemplo, voleibol, criança, a mesma bola grande para mãos grandes era para mãos pequenas. Então, essa bola nós testamos, ela com mãos pequenas, os meninos se adaptaram muito bem, até que tem uma idade que tem uma bola maior. Ela serviu nos kicks para o mini basquete, e ela serviu de uma pegada melhor para o handball, para a queimada, os meninos de 5, 6, 7 anos, adaptação com peso, informação para chutar essa bola. Pode chutar? Rapaz, isso eu acho que é um sonho de todo professor de educação física, do voleibol principalmente, né? E o do handball também. É que o professor jogou a bola no chão, o guri chutou, ele quase tem um infarto, né? E essa pode chutar, tranquilo. Sim, nós temos um professor da universidade, lá, o Mauro Viana, grande abraço, que ele é especialista em voleibol. E quando alguém chutava a bola, ele ficava, para a pata de cima. E foi sempre me apoiou também muito com o Tapembol, sou Mauro Viana, desde quando eu comecei. Ele levava na escola dele, ele levava lá, tinha um ano, 2, legal. Sempre me apoiou. E ele ficou muito feliz quando apareceu essa bola da Pênalti. E hoje, professor Fernando, essa bola da Pênalti, ela usa 6 tecnologias patenteadas. E isso para nós foi muito, muito relevante. Eles não usaram o que eles tinham de pior. Sim. Usaram o que tinham de melhor. Então eu fui dando as dicas de construção, eu disse, olha, eu preciso de uma bola que ela quique mais algumas vezes. Eles têm uma tecnologia que chama kick-off. Usam muito nas lojas de futsal para ficar mais difícil. Então aqui eles não usaram o kick-off. Eu pedi que ela pesasse no máximo 200 gramas, 180, 200, então ela tem esse peso. Ela tem 3 quilômetros de linha enrolada para dar esse peso na câmara de ar. Ela tem a tecnologia do bico removível. Então esse bico,
Se ele estragar, você troca, você tem a bola, ela continua. Então essa tecnologia nova patenteada veio para essa bola. O material dela é feito com um PU super soft, que traz maciez. Ela tem uma outra tecnologia que chama EvaCell também, que é referente à maciez, ao toque, sabe quando você palpável, né? Palpável, é uma bola que vai bater em você, né? Não vai te machucar, né? Na maioria das vezes. E tem uma outra tecnologia que chama dupla colagem, ultrafusion. O que é isso? A dupla colagem e o ultrafusion serve para fazer uma pressão nessa bola para que ela não absorva água. Então, o suor, o líquido, isso pesa a bola, isso faz a velocidade. Se ela estiver molhada pelo suor, onde ela bater no chão, vai desviar a direção. Então, tudo isso influencia mesmo. Influencia. E uma das outras coisas que eu pedi para eles é que essa bola fosse amarela, colorida. Por quê? Essa bola é uma bola de meia altura para cima. Então, ela quica, tem horas que ela fica rasteira, nós temos técnicas para tirar ela do chão. Mas ela é meia altura para cima. Então, a gente tinha muito contraste com o céu, com a iluminação da quadra. Se fosse uma bola branca, então até isso da cor, ela facilitou para você ter a visualização dela. Verdade. Você encontrar a luz. Tá? Então, tudo isso aí foi um estudo que eu fui fazendo para chegar. Então, não é só o jogo. Sim. A bola, ela faz todo sentido. Não foi nem, por exemplo, fazer uma bola que a gente viu, não foi só isso. Nossa, então, imagina. Você falando agora, realmente. Então tem toda uma função técnica em cima dessa bola. Ela possui aqui o selo da UEB, que eu te disse. O UEB, professor, é a União dos Esportes Brasileiros. Hoje no Brasil são mais de 20 esportes no Brasil. Verdade, 20? São mais de 20 e está crescendo porque vai aparecendo. Porque primeiro, o esporte é jogo. Depois ele vai se formalizando, né? Tem as entidades que o regem e ele vira esporte. Né? Você, por exemplo, você considerar o esporte para ser coletivo, você tem que ter 6 variáveis. Então, quando o Tapembol era só jogo, eu já vou colocar como esporte coletivo. Por quê? Por exemplo, ele tem um objeto de disputa, tem a bola. Né? Hoje, por exemplo, eu não posso patentear a bola, porque seria só mudança de material, fazer uma mudança de bola. O que difere nessa bola são as marcas patenteadas, são os elementos patenteados que ela tem na pênalti. Né? E aí, professor, para você ser um esporte coletivo, você tem que ter um objeto de disputa, que é a bola, tem que ter um objetivo de disputa, que é o gol, inclusive a gente vai falar dele depois, que é um gol diferente. Ele tem um terceiro elemento, né, que são os companheiros e os adversários. Né? E ele tem que ter uma última coisa, um último elemento. Que é a pecinha-chave. Regras. A regra. Então, para ele ser um esporte coletivo, o Tapembol é caracterizado como um esporte de quadra de invasão. Né? Um esporte coletivo de quadra e de invasão. Né? E, então, assim, para a gente fazer essa construção dessa bola, foi 2 anos de história, 2 anos de construção, como que ela vai ser, e a Beyond nos surpreendeu quando eles me mandaram esse desenho. No desenho eu não disse nada, eles era somente a cor. Eles criaram esse vórtice, quando essa bola está no ar, além do amarelo, esse vórtice parece que está vivo na bola. Sim, ele movimenta, né? Parece que está movimentando nessa bola. Está viva no ar, né? Viva no ar, então é impressionante assim. Então, hoje, a Beyond faz bola para 17 esportes, fazia, agora faz para 18. 18. Né? Então, assim, nós tivemos essa honra de fazer parte do catálogo da Beyond, e para nós foi uma honra muito grande, porque deu mais suporte para uma coisa que já era boa. Deu mais credibilidade ainda, né? Isso. E você ter uma marca pênalti, né, com uma bola de um esporte desse, você tem... Relativamente novo, né? Nossa, mas demais. Então, e aí a nossa história vem se encontrando. Então eu lembro muito bem como era, porque quando eu fazia com uma bola que sempre foi desse tamanho, você trata de uma mão. De uma mão. Né? Eu fui na fábrica, e só para você ter noção, a Musa ela fez 6 tipos de bola pra gente. Já tivemos bola de PVC, que nós jogávamos muito. Já tivemos bolas de PU,
né? Que era um pneu mais grosso, pesava mais, só que não quicava muito. Entendi. E aí nós chegamos na bola de EVA matrizado, macia, que quicava bem, e ela foi revestida com uma película. Então, em 2016, nós lançamos essa bola que é anterior a essa. Né? E a gente foi rodando com ela. Então, o pessoal da Musa, eu fui visitar os monstradores, estavam muito satisfeitos de a gente ter dado esse salto, né? Porque eles sabiam que o momento ia chegar. Que bacana. Essa bola da pena já veio para coroar o que a gente vem fazendo. E esse lançamento em Rio Verde, aqui em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, para nós ter tido a aceitação, porque na verdade, professor, hoje eu represento aqui muitas pessoas, sabe? Hoje nós temos a FITAP, né, que é a nossa federação, uma federação internacional de Tapembol. Porque qual foi a ideia? Nós quisemos, porque se você montar uma federação nacional, você tem que seguir uma certa linha. Você tem que ter uma associação em 3 cidades diferentes, você montar uma federação de estado. Você tem que ter 3 federações de estados diferentes para você montar uma federação de Brasil. Se você montar uma internacional, você tem que ter 3 países no mínimo que tenham essa formação. Só que aí você vai imaginando. E aí? São 9 pessoas em cada associação de cidade. Aí para ser a cultura do estado, mais outros 9. E aí você vai subindo a estrutura, muita gente envolvida. Então, como eu te disse, eu queria viver essa história, sabe? Não esperar passar 50 anos, 60, para Tapembol aflorar, crescer, ser reconhecido no estado. Né? Talvez olhando de um extremo. Você foi um pouco ansioso, então. É que nós vamos inverter uma grande. Então, hoje nós temos a nossa federação internacional. Aí nós já temos, só para ter a noção, a gente já tem a federação no Nepal e tem uma federação na Índia, regida pela nossa FITAP. Então nós não temos nenhuma outra federação no Brasil que está bom. Nós temos aí alguns professores interessados, que aí, a partir do ano que vem, nós vamos nomear o embaixador. Legal. Representando o Tapembol naquele estado. Então, essa foi a forma que a gente encontrou até chegar no ponto onde a gente tem. Para chegar à confederação, no caso. Isso, porque a FITAP ela existe hoje para resguardar as nossas regras, para amanhã não chegar outra pessoa. E assegurar o esporte não seja trocado, né, de mão, né? Que agora vai vir o som. Exato. Então hoje as regras são resguardadas, são garantidas, no Tóquio 2 estão ali, o jeito de jogar, o manejo da bola, as regras, você fez certinho, você fez o passo a passo perfeito, né? E hoje, na nossa cidade, nós temos um projeto separado que chama Tapa em Rosa, toda sexta-feira, na manhã eu vou poder estar, abraço para as meninas, a maioria dos nossos vídeos são feitos com elas, são os ensaios, que a gente mostra como que cobra no lateral, o jogo acontecendo, então, de tudo acontece nesses nossos ensaios de sexta-feira, e as meninas que estão lá jogando, por exemplo, vocês querem ser campeãs desse esporte, elas querem ter um momento para interagir com outras mulheres, para fazer uma atividade física, e como eu te disse, é tão fácil jogar o Tapembol, que com 10 minutos você se sente parte, ou até mesmo você nunca tem jogado, não conhece jogar. Você falando já mais ou menos, já a gente vai se imaginando. A vivência de outro. E essas meninas, elas fazem um trabalho bacana, sempre está aparecendo uma ou outra, aí tem que depois olha, eu era depressiva, não fazia atividade. Teve mulheres hoje com mais de 40 anos, Fernando, que nunca tinham ganho uma medalha na vida, nunca tinham. Então, agora tem proporcionou isso. Medalhas, né? Que bacana, maravilhoso. Professor, fala uma coisa para mim, você me deixou curioso agora. Como que funciona a questão de jogadores? E em seguida também a questão assim da quadra, né? Você falou que usa quadra poliesportiva. Mas e os jogadores, como que funciona? Isso, o local de disputa, que inclusive eu esqueci de falar, para ser um esporte coletivo, tem que ter o local de disputa. O local, que é a quadra. Então a quadra do Tapembol, ela tem uma marcação padrão, 40/20, e ela vai diminuindo de acordo com a cidade, às vezes, por exemplo. 36/18, a realidade de cada
Cada quadra. Isso, Né? Aqui no nosso estado é assim também. A gente adequa nas competições E ela também. é adequada desse jeito, e ela tem algumas marcações. Por exemplo, a área comum, o goleiro permanece dentro dela, ele não pode sair para frente. Então, nas laterais, tinha uma expansão de área. Quando o goleiro sai ali, ele vira um jogador. Então, essa é a primeira marcação da quadra do Tapembó. Entendi. Expansão de área. Entendi. E nós temos, por exemplo, quando os jogadores da defesa passam no meio de campo, os dois, a bola para e essa bola é do outro time no ataque. Então nós temos o que chama ponto de vantagem. Então são dois de cada lado. Então alguém do outro time pega a bola, vem nesse ponto, faz a saída dela, o jogo continua sendo dinâmico e rápido. Né? E nós temos na área, chama vantagem de área. Quando acontece como se fosse um pênalti, duas pessoas cobram no outro goleiro. Então, esses são os pontos diferentes do outro, que é a expansão de área, que é o ponto de vantagem, e tem a cobrança de área, que é como se fosse um pênalti. E todo o restante é uma palavra esportiva. O que eu estava observando em alguns vídeos, basicamente, né, para quem está assistindo, é o jogo que você vai dando toques com a mão, né, espalmada. Tem alguma regra que diz que é dedos abertos ou fechadinhos? Como que funciona? É concha que fala, né? Como que é? A mão é aberta. Mão aberta. Aberta pode ser junto, você pode bater. Pode usar aqui essa parte da mão. Isso, você só não pode fechar. Né? Soquinho não pode. Soquinho não pode. Então, começa o jogo, o árbitro, como que funciona a questão assim, da arbitragem para poder, né, ter essa comandar o jogo, né? No livro de regras, a gente aborda um capítulo que chama controle da partida. Né? Então são 4 pessoas, nós temos os 2 árbitros e temos os mesários de controle. Legal. Um fica por conta da súmula, que é própria também do jogo, e o outro pelo tempo. Só que todos os 4, eles regem a partida. Legal. Bacana. E o Tapembó também tem sinais próprios. Né? Você disse, tem o sinal de saída de bola, tem os apitos, a gente usa, por exemplo, o cartão amarelo, que significa uma suspensão momentânea, quando o jogador ele sai do jogo, ele pode voltar. Quando ele volta, não é com o tempo, não é com a boa vontade de juiz, não. Eles voltam quando acontece o gol, qualquer um dos lados. Só que se ele acumular 3 amarelos, suspensão permanente. Né? Suspensão permanente. Aí entra outro no lugar dele, só quando acontece no gol com ele. Por exemplo, mas o time sempre fica com 6, então. Só sai o jogador. Não, ele sai, fica com 5. Fica com 5. Por exemplo, aí se sai 2, ele vai ficar com 4. Aí o time vai ficando 100. Vai ficando 100. Tá. Hoje, para você ter noção, nos nossos campeonatos, cartão amarelo ou preto, que elimina total, quase não existe. Entendi. Porque a jogabilidade ela é muito rápida e ele acaba virando um jogo de cavaleiros. Sei. Porque eles não usam o antijogo, aquelas coisinhas, sabe? Até porque eu imagino que, como é um esporte novo, eles não usam a referência o esporte tradicional. Então vamos colocar aqui uma competição de futsal ou futebol, que é uma competição tradicional. Há muita agressão, porque a gente vê na televisão, a gente vê nos eventos, então tem referência. Então o Tapembó não, ele é limpo, digamos assim, né? Então, legal. Isso que você falou aí, eu não fui ouvido desse jeito, não gostei. Ele é um jogo limpo, que está criando o seu próprio jeito de jogar, a sua cultura em si. A sua cultura em si. Ele acaba vira um jogo, como eu falo de cavaleiros, um jogo de respeito, né? Respeito, no sentido, quando está se jogando, tem um fator que a gente chama, tem 6 meses, que chama vantagem de posse. Por que é isso? Você, por exemplo, está com a bola, você toca, você deu 2 toques, você vai dar o terceiro. Isso. Essa bola está quicando. O adversário vem, ele pode pegar essa bola e ir para a lateral e fazer a cobrança. Entendi. Mas aí ele pode obter essa vantagem de posse, que é, sem precisar parar o jogo,
toca essa bola. Entende? Nós chamamos vantagem de posse. Muitas vezes, quando a pessoa dá 3 toques, ela vai falar, foi 3 toques. Entende? Não tem se autodenomina ali e fala, opa, errei. Já aconteceu, por exemplo, a pessoa fazendo gols usando 3 toques. Aí o juiz validou, ela vai para fora dele 3 toques. Não valeu. É porque é rápido, né? Então, assim, só quem tá ali, né? Sim, no momento. Então, assim, o respeito, a velocidade acontece muito. Às vezes, tem algum choque, né? A pessoa para o jogo, fala fair real, acontece muito vezes, sabe? Então, assim, a gente fala dessa quadra que tem umas características próprias, e os jogadores, por exemplo, a gente tem 2 conjuntos, né? São jogadores de defesa e jogadores de ataque. Então, a defesa tem restrição. A gente aprendeu aqui que o goleiro não pode sair para frente, às vezes sai das laterais. Né? E um defensor dos dois se passou a verificar. E essa regra do professor, ela seria uma regra tática. Só que eu coloquei isso lá atrás como regra e os meninos não entendiam no início. Mas isso aí garante que o goleiro sempre vai permanecer, não vai ser pego de surpresa, ele vai ter pelo menos uma defesa em caso de contra-ataque. Então, isso, por quê? Na iniciação esportiva, todo mundo quer fazer gol. Então, vai o time inteiro para frente. Todo mundo para frente. Quando dava um contra-ataque, era gol no outro time, ficava todo mundo zanzado, bravo. Nesse caso não vai acontecer, que vai sempre ter um goleiro e sempre vai ter um na defesa. Isso não vai acontecer. Se ele sair, o jogo para, porque a bola está em ataque. Se você sair, o jogo só para, dá a posse de bola para o outro time, dá tempo de todo mundo voltar e o jogo reorganizar. Tá? Então, assim, nós temos os 2 apoios laterais e temos um jogador central. Esses 2 têm a atuação livre. Eles vão, voltam, tocam entre eles, fazem gol. Então, assim, na formação, a ideia é que o goleiro ele pode, inclusive, cobrar qualquer lateral de direção da situação diária. Os defensores, eles cobram a unidade de defesa. Os apoios laterais cobram lá no ataque. Esse centralizador central é facilitador de jogadas. Esse central seria uma espécie de pivô, mais ou menos? Isso, né? Ele facilita a jogada. Então, como eu contei lá atrás, quando eu disse lá, quem quer participar? Quando os 12 levantam a mão. Eu distribuo eles naquele momento. Você vai no gol, fica 2 defesas, 2 aqui. Esse que sobra, porque vamos imaginar, você tem um futsal com 5, um handball com 7. Né? Então, assim, aconteceu tão naturalmente que depois o meu trabalho foi trabalho assim, né? Foi caracterizar a função de cada um, de acordo com o jogo rolando, e eu tive que nomeá-los. Entendi. Então, o goleiro é padrão, o guarda-redes, dos esportes, e aí um defensor, direito e esquerdo, e aqueles 2 que apoiavam, né? Apoio lateral, apoio direito, apoio lateral esquerdo, e esse jogador central. Que bacana. Então, essa foi a formação, aconteceu de uma pergunta, e até hoje são 6, não é 7, mas 5, sabe? E hoje a gente fala com o professor Gustavo, ele é presidente da nossa federação, e é bem legal, com as meninas ele vira coringa. Então, isso é até uma coisa legal que a gente coloca, que são 6 mulheres de cada lado, o Gustavo entra como um coringa. Aí o coringa funciona só, o time que está com a posse de bola é daquele time, só que ele não faz gol. Sim, você só entra para dar uma... Está no jogo. Aí o time amarelo está tocando a bola, está tocando no time. Aí se o time vermelho tomou essa bola, ele está com vermelho. Ele faz isso para facilitar os passes, para ter finalização, para dar andamento no jogo, né? Também, né? Para dar andamento no jogo. A sequência também. A gente coloca o coringa muito para fazer isso, então é um elemento natural. A gente coloca esse coringa, não faz parte da competição. Sim. É só uma metodologia. Isso, é a mesma coisa, imagina na escola, você professor, você vai ser coringa. Você vai ter a oportunidade de tocar a bola com os dois todo times, mundo, sem desagradar ninguém. Você não vai poder fazer gol, mas você vai estar usando a sua noção de espaço para poder tocar. Então, assim, é muito legal, o objetivo de nós, a gente tem, chama Tapebol Brincante, são 22 atividades recreacionais que envolvem o tapebol. Então, esse é o professor... Trabalhar o fundamento. Trabalhar o fundamento em cima da brincadeira. Porque hoje, Fernando, o que acontece?
Nós temos futsal, futebol, basquete, com 50, 100 anos de história, cultural, está na televisão, está na internet, está tudo lá. O que o Itapemirim teve que fazer? Teve que dar uma volta, mostrar para o professor que aquilo era importante, o desenvolvimento motor dos alunos dele, que se ele tivesse essa experiência com um esporte totalmente novo, que estava chegando agora, ele tinha que ter muito embasamento para não chegar lá e dizer, olha, eu estou com uma bolinha amarela aqui, vocês vão olhar muito esse cara para a bola para tentar trazer gol. O que acontecia? Já aconteceu algumas vezes, os meninos olharam e falaram, não seria interessante, né? Então, nós fizemos... Atividade lúdica é importante. Isso, nós fizemos a capacitação dele, o workshop, ele é ensinando a ensinar. Então, a gente dá ao professor vários elementos para ele não precisar só quicar a bola lá. Então, antes da bola quicar, tem muita coisa antes. O jogo rolando é só o iceberg, só... Chegar no jogo é a cerejinha do bolo, o jogo, né? Não adiantaria nada, hoje a gente tem uma bola pênalti, as regras consolidadas, a gente não tem você, professor, que entendeu que você tem que... Eu tenho até lá eu tenho 6 episódios de 5 minutos, o primeiro deles eu conto a história do Itapemirim, aí o segundo é como ensinar, e tem lá no último, né, que eu falo de como você vai dar essa experiência para o aluno para gostar de uma coisa que ele nunca viu. Né? Então a gente pede lá para eles pesquisarem a palavra Itapemirim, mas nós temos um site completíssimo que mostra... Tem um site hoje. Isso. Como que é o site? Para o pessoal que está assistindo é importante, né? Itapemirim.com.br, e lá nesse site a gente tem lá separado, por exemplo, TV, tem lá todas as reportagens de televisão que a gente já teve no Brasil. O nosso podcast vai estar lá, o nosso link, né? Vai estar lá, né? Vai entrar na beleza. Passar para 31. Né? Legal. E aí nós temos lá separados por estado. A pessoa pode pesquisar por cidade, para ver se na cidade ele já tem. Se a pessoa procurar assim, oficinas, workshop, já vai ter todos os próximos, né? Já deu oficina. Já deu. E lá nós temos uma agenda que a gente está cumprindo daqui agora. Dia 11 de maio vai estar em Belo Horizonte, que é o Universo, onde a professora também, a cada 6 meses, ela chama a gente lá, já tem quase 6 anos que a gente vai lá. Nossa, maravilha, né? Legal, E aí, esse site elas têm essas referências todas, e lá tem, fala da bola, fala dos cuidados que você tem que ter com ela para durar mais tempo. Lá fala como ensinar, nós temos os vídeos aplicados, nosso livro de regras, professor, nós temos ele para coleção e temos ele interativo. O legal, por exemplo, a gente tem lá, ele contando, por exemplo, para o Itapemirim no Brasil. Então, na hora que você toca no celular, ele vai mostrar um vídeo lá naquela cidade. Na hora que tem lá na Indonésia, você toca, ele vai lá no site a matéria falando. Caramba! É muito bem pensado isso, hein? Ele ficou todo interativo e ele fala que ele é feito para se chamar equipe. Né? Como vocês falam, equipe. A gente dá muita mensagem, a gente faz vídeo, a gente edita, a gente coloca, mas é um negócio muito prazeroso. Sabe? Sim. Então, como eu estava dizendo, para eu convencer esse professor que aquilo é bom, que ele tem que usar formas para que a aluno tenha essa interação, então eu peço para começar com a pesquisa. Gente, a palavra é Itapemirim, um esporte novo, e aí eu indico para ele dividir em 4 partes, né? Por exemplo, assim, Itapemirim, qual é a história, quem criou, onde que foi, como que é. Aí outros são fatos, né, atuais, onde que tem, se tem na universidade, se tem naquela cidadezinha lá do interior, enfim. Aí outro, hoje a gente, por exemplo, se a gente pedir uma pesquisa só sobre a bola, o nosso livro de regras tem tantas páginas falando dessa bola, falando das tecnologias que ela implementa. Isso é interessante. Não é só uma forma, tem uma história ali, tem um contexto, tem para aqui, tem lá a ilha, né? Tem estudo, tem muito estudo. Acho que os elementos que ela foi construída, sabe? Bacana. E aí quando ele faz esse tipo de pesquisa, ele pula para a parte 3, ele divide a turma do 4, por exemplo, um contexto histórico, outros status. Aí ele pode falar exclusivo da bola e o outro fala das regras gerais, como a quadra, os jogadores, os fundamentos.
né? No Tapembol, a gente fala muito sobre tudo é vantagem, né? Se você sofreu alguma coisa, você tem uma vantagem. Você tem uma vantagem, né? Você tem a vantagem de área, vantagem de fundo, vantagem lateral, ponto de vantagem de posse. Então, é tudo, inclusive todas essas nomenclaturas, professor, elas foram surgindo pela minha observação. Sabe? Por exemplo, às vezes, né, a gente fala disso, me perguntam para a gente, foi mistura de esportes, a história que eu contei, você já não teve, né? E aconteceu. Você não pegou, vamos supor, que o livro de regra de um handball, por exemplo, e adaptou, você não fez um plágio, não, você criou, e eu acredito, na minha visão, você apenas utilizou o mesmo espaço por questão, eu acho que de muita estratégia também, né? Porque assim, se você quisesse falar, não, vou inovar e fazer uma quadra redonda, então você foi muito inteligente em falar, não, vamos manter porque eu sei que vai ter quadras, né, nesse padrão. Acho bacana, acho que foi muito bem pensado. Isso, não? E nesse contexto todo que a gente vem falando aqui, quando esse aluno vai fazer essas apresentações, eu peço ao professor para pedir para os meninos, se por acaso tiver reportagem de televisão, cada um traz um. Então, como a gente hoje tem 30, então quando o menino ouvir que o nosso esporte saiu no Concelar, tem o Globo Esporte, Campão Cast, essa capivara aqui vai ser muito famosa, viu? É um projeto novo ainda, está engatinhando, mas... Você pode pedir lá para os meninos pesquisarem no Campão Cast, pegando as nossas falas aqui, olha que tanto de coisa bacana, tem, né? Bacana. Então, quando eles vão nessas 5 facetas aí do Tapembol, na história, nos fatos, na bola, nas regras, nas reportagens. Show. Então, os meninos culturalmente, eles pegaram e aí absorveram a essência. Eles sabem o que é. Então, nós demos uma volta positiva para eles entenderem, porque a construção, eu já tinha dito para você, o Tapembol, nós temos 24 horas de conteúdo aplicado. Mas a gente divide em 6 partes. Então, você fala assim, Marco, dá uma semana para a gente capacitação do Tapembol, a gente consegue se divertir. Caramba! Então, assim, é muito legal, mas por que eu fui fazendo isso? Porque nós temos os professores, por exemplo, de Pernambuco, de Brasília, de outros estados, que nós fizemos 3 encontros de Tapembol no nacional. Nós fizemos aqui para a gente lançar essa bola que foi até na cidade. Eles iam todos. Então, cada um que a gente fez o primeiro, eles iam o segundo, eu falei assim, nossa, eles vão de novo, Sei. Graças a essa realidade, a gente vai levar novidades todas. Para não ficar repetitivo. E lá depois do terceiro, você faz uma, se você vier de novo, a gente vem, você vai ter que sabe, não, eles me mantêm sempre inovando. Bacana. Né? Então, assim, essa é a estratégia criada com todos os elementos, por exemplo, um livro de regras para ter embasamento, o conteúdo histórico, de televisão, de universidade, onde tem o currículo, e tem também os depoimentos naturais, assim, sabe? Quando às vezes eu peço a professor que tem a bola, por exemplo, olha, grava um vídeo de mim falando da bola, da sua lição que você achou. Esse cara colaborativamente, ele grava esse professor, porque ele inspira e quer incentivar outros. Então, isso tem acontecido muito. A gente tem esse retorno positivo. Entendi. Eu falo para eles, hoje a gente tem uma loja. Eu não sou um vendedor de bolas, eu falo que eu sou um vendedor de sonhos. O Tapembol está ali, quem quiser pode usar uma bola de borracha, iniciação, uma bola de gerar, uma de olho mais leve, né? Mantendo a jogabilidade, é o que importa. Então, se a pessoa quer ter a bola própria, ok, se ela não quiser também, ok, da mesma forma, o negócio que ela leva, esse Tapembol, faz. E no final, professor, eu estou falando muito interessante, que eu me percebi em todos os nossos workshops que ele acaba sendo uma sementinha? Não, ele acaba sendo uma volta, talvez para o professor de 20 anos, de 30 anos, ele traz de novo, sabe? Porque os recreativos mostram que ele ainda é capaz, que ele ainda pode abrir a mente dele. Sim. Tem professores que têm colaborações para mim de vários lugares do Brasil. O professor, por exemplo, pegou uma cama elástica, seguindo uma
round match, que é aquela bolinha pequena que é 2/2, que eu toco, bato, ela vai se caminhar, é a vez do outro time, eu toco, por exemplo, nós dois. Aquela adaptação. O pessoal usa a bola de tapembó aqui, ele manda. Entendi. Já fizeram na escola, atravessaram o banco, e fizeram, por exemplo, o pingue de tap, que pinga aqui, aí tem que pingar pelo menos uma vez do outro lado, para vocês tocarem de volta. Isso é bacana, assim, as pessoas vão utilizar dessa tecnologia, desse fundamento, e utilizar, bacana. Você falou a questão da quadra, quero voltar de novo, só para a gente fechar o assunto da quadra, mas quando você pensou em utilizar uma quadra padrão, digamos assim, a questão da baliza, você pensou também nisso? Da gente manter o mesmo tamanho para não ter que fazer adaptação, nada? Isso. Então a ideia, quando eu levei para os meninos, quando eu disse para você que eu fui para casa muito empolgado, e no outro dia eu levei eles para a quadra, a minha ideia inicial era repetir aquele processo, era no outro dia. Mas aí quando a gente chegou lá, eu vi a quadra, assim, foi muito instantâneo. Eu vi a quadra, já pratica o esporte, porque o brasileiro, nós somos apaixonados pelo gol. Não importa de qual modalidade. Gol do handebol é comemorado, gol do futsal, do futebol centro, futebol de campo. Futebol. Todo gol é comemorado, sabe? Às vezes até mais do que ponto. Né? É o ponto do basquete, o ponto do voleibol, o ponto do badminton, sabe? Então, eu tive essa percepção muito rápida. E manter. Isso é um outro fator interessante, porque imagina bem comigo. Nós temos um recreativo, a gente, por exemplo, coloca um alvo. Os alvos, por exemplo, se o gol for feito nos bagulhos de cima, por exemplo, 3 pontos. Se ele for feito no bagulho do meio, 5. Se ele for feito nos bagulhos de baixo, 1 ponto. Entende? Então, está falando a verdade, porque você aproveitar a baliza e você fazer pontos. Mas a bola entrar mesmo dentro do gol, você vai pontuar. Mas não teria o mesmo auge se fosse um gol. Isso, então, esse foi o motivo dos lances. O gol é nosso, é brasileiro, existe várias modalidades e esse gol acontecendo no tapembol seria importante. Então, eu tive essas perspectivas do gol e da quadra ser bacana, perfeito. Né? Então, isso não aconteceu, tipo assim, 3 anos, 5 anos depois. Isso foi instantâneo, foi na quadra, os jogadores, como eu disse, os 6 jogadores daquela formação. Aconteceu que eram 6 e 6, mas depois eu fui mudando as posições, os monstros, fui colocando a restrição para a defesa, deixando o ataque livre. Né? Como eu disse, eram regras táticas. Eu tinha que fazer isso só, eu estava no ambiente escolar. Estava no ambiente onde todo mundo queria fazer esse gol. Entendi. E o legal da migração do tapembol é que tudo nele eu fui deixando acontecer de 2 pessoas para cima. Nunca no tapembol, pelas regras, uma pessoa faz sozinho. Né? Sempre tem que ter um companheiro. Por exemplo, agora para sair do meio, tem que tocar para alguém. Ele não pode bater do meio para o gol, por exemplo, que é o nosso objetivo. Toda bola, quando ela sai na lateral, ela é um pé na linha, do outro fora, é um toque a alguém. A bola tem que estar em jogo para acontecer gol. O goleiro não pode arremessar para o gol. O goleiro pode fazer gol. Se a bola estiver em jogo, da área, ele bater, foi gol. Já aconteceu. Inclusive, já fiz um assim. Rolou. O goleiro falou assim: olha, a bola estava indo. E aí foi que entrou. Eita, então, e o gol, inclusive, ele é tão especial, como eu digo, por exemplo, quando acontece o pênalti, eles são 2 pessoas que colocam o goleiro. Então, alguém dá o passe, cobra e o outro finaliza. Entendi. Então, o gol, o tapembol, nunca sozinho. Nunca sozinho, ele vai 2 pessoas. Por exemplo, se nós 2 fazemos o gol, foi um gol nosso, sabe? Então, assim, na pontuação para destacar o artilheiro, cada um jogador meio ponto. Acontece no tapembol, o seja de um por exemplo, você foi lá e interceptou uma bola do adversário. Ou bateu direto. Entendi. Né? Então, você não recebeu essa bola de alguém. Então, interceptei 1, 2 no gol. Gol. Você fez o gol sozinho. Então, conta meu. Acontece, mas raramente. Sabe? Normalmente é uma contribuição. O futebol eles chamam de assistência, né? Às vezes o cara que faz assistência ele dá até mais um show, né? Ele faz um
um jogo ali no adversário e entrega na mão do cara que só chuta, faz gol, quem leva a fome é o cara que chutou. Mas assim, inclusive, essa questão do tapebol ser gol de duas pessoas, lá no início não era isso. Não era isso, era gol meio sozinho e tal. Só que eu fui percebendo muita alegria, sabe? As pessoas ficam com fominha, né? Não, mas eu fui percebendo muita alegria. Quando você tocava para poder fazer gol e ela te agradecia. O máximo que você viu, ela te abraçava, para sair aqueles dois ali. Eu fui observando aqui e já vi que o comportamento do tapebol era duas pessoas. Duas, a penalidade eram duas. Então já foi se atribuindo ali aquele gol. Bacana. E aí ficou o processo natural. Então não foi aquilo assim pensando, peraí, deixa eu fazer um negócio diferente desse gol, deixa eu dar uma para esse pessoas. Entendi. Deixa eu fazer, nosso gol acontecer, vai ser do 6. Não foi isso. As coisas foram acontecendo e chegou nisso. Por exemplo, um ponto interessante do goleiro. Tem um capítulo lá que fala só da bola arremessada do goleiro, como funcionava antes. O goleiro pegava a bola aqui, o cara mais alto já dentro da área. Ele arremessava essa bola, o cara dava toque para trás. Só que isso dava muita confusão. O jogo chegou uma época que era só esse arremesso. E os no meio para eu não quebrar e dizer que o antes que saia a bola só na área de defesa, a gente ia perder essa amplitude de quadra. Porque ele poderia estar vendo uma coisa muito fantástica e ele ia perder isso que saia a bola no meio e ia frustrar as ações do goleiro. Ia desacelerar um movimento. Desacelerar o que eu queria que o jogo fosse continuando. Então, assim, para resolver esse problema, nós estamos com o professor Geraldo de Fernando, vocês estavam em KT, aí juntos nós chegamos no denominador. Só para vocês terem noção, quando eu altero alguma coisa do tapebol, eu coloco 6 mesas em prática lá para testar. Ele deu certo, eu passo as outras pessoas. Mas que loucura, hein? Teste para se não funcionar. Como se fosse um laboratório, né? Você aplica. Isso. Aí o que aconteceu? O goleiro jogava a bola totozinho. Aí nós colocamos ali, essa bola que vai do goleiro, esse cara tem que dominar e finalizar. Se ele quiser fazer isso. Não pode só numa vez só, num toque só. Não, aí não, essa era um toque só. Só que agora ele não pegava dominar. Quando ele domina, o goleiro adversário tem um tempo de reagir, o adversário um tempo de. Isso. Só que isso ainda continuou comum. Só que aí nós entramos para a terceira etapa. Só para você ver isso como se fosse um ano. Para a gente chegar do jeito que é hoje. Então o goleiro não manda bola. Se esse cara está dentro da área, se ele dominar dentro da área, bater dentro da área, não vale. Então eu tenho que sair de qualquer uma das duas laterais ou fora da área. Entendi. Então, você já melhorou o jogo. Você dificultou a finalização. Aí o jogo rola. O objetivo é esse. Foi uma interferência bacana, hein? que foi feita em 2017. Há 5 anos atrás, mas são 12 anos já do jogo existindo. Então, assim, as mudanças elas acontecem pela vivência, né? Igual, por exemplo, quando o menino, ao invés de falar, vamos ser da história, deixa definido. Por exemplo, eu já percebi uma vez, esse menino vai com a bola sozinho para tocar ninguém. Então, isso é básico, né? Fato. Mantém os dois. Então, hoje, você Fernando tapebol, assim, com todos esses elementos, com todas essas construções que a gente fez, então as pessoas que vão ver pela primeira vez, extremamente social abastecido, né? Ficam fascinados, né, com o jogo, né? Não, sim, ficam. E aí os professores de vários lugares do Brasil, eles põem em colaboração, me mandam para a gente colocar, os histórias eles sempre têm novidade de outros estados, de outros lugares, e é muito legal os professores terem esse carinho de dar o tapebol, de mandar material, de colaborar, de citar histórias, acho que isso é muito legal. Então isso amplia muito as possibilidades, né? Igual, por exemplo, lá na capacitação, quando a gente faz, a gente pega o pessoal, vamos dar 15 minutos aqui, nós vamos testar lá em Rio Verde, vamos fazer aqui também. Faz um vídeo aí para a bola, diz, olha, eu sou o professor Fernando, sou aqui de Campo Grande, Rio Grande do Sul, todas essas experiências do tapebol, vocês vão conhecer. Segue aí. Aí você coloca o tapebol Brasil como colaborador. Imagina, em 15 minutos, 30 pessoas fazendo isso. O tapebol vai receber todas as colaborações. Que bacana. Muito grande. Né? Realmente, assim, professor Marco, você contando da história, falando um pouquinho das regras, né? Lógico que há as regras, né?
e num podcast talvez a gente não conseguiria falar tudo. Isso que é interessante, porque instiga a gente a fazer um curso, uma capacitação, né? Nós teremos aqui em Campo Grande, no dia 25 de maio, um movimento que é chamado no Brasil inteiro e também no mundo, que é um movimento internacional, Aliança pela Infância. Nós estivemos aqui no podcast com a doutora Ângela, da Universidade Federal, ela que é a coordenadora do Mato Grosso do Sul, e vai ter um dia que chama 25 de maio, chama Deixa Brincar. E nós vamos colocar a partir de agora, nesse dia, nós vamos montar um espaço. Obviamente não tem uma quadra porque é um parque, então o objetivo é fazer uma criança brincar com alguma coisa. Nós já vamos ter o badminton montado, vamos ter várias oficinas. E aí eu vou levar também o tapimbol, talvez de uma forma adaptada, mas seguindo seus fundamentos. Recreativos. Os objetivos que a gente tem, nós temos elementos de meia quadra, de sala de aula, de salão, de outros espaços. Eu vou passar para vocês. Passa para mim que nós vamos ter um material nesse movimento, provavelmente lá em Minas Gerais. Deve ter um movimento Aliança pela Infância. Eu já vi em Santos acontecer. Aliança pela Infância. É um dia mundial, então o mundo inteiro se organiza para praticar atividade recreativa com crianças. O objetivo é tirar a criança, primeiro, do celular, que hoje é o maior problema existente no mundo, chama-se celular para a criança. A criança deixa de brincar, deixa de se exercitar para ficar no joguinho no celular brincando, e isso traz doença, comorbidade, atraso mental também, muito, porque numa brincadeira você cria, você desenvolve, você imagina 1 milhão de hipóteses, né, do jogo, de uma brincadeira para você resolver. Então, esse movimento a gente vai estar participando e eu vou levar. Inclusive, eu vou falar aqui ao vivo para vocês, essa bola não volta para Minas Gerais. Não vai voltar? Não volta, presente para a criança. Ô louco, obrigado. Top, show de bola, obrigado. Aí já temos então a bola oficial, inclusive, né? Que bacana. E outra coisa também, que eu já vou deixar aqui ao vivo, né? O professor Fábio está de testemunho todo o Brasil aqui pela nossa página do Facebook, que está ao vivo. Aliás, quero mandar um abraço para quem está assistindo ao vivo a gente aí no Campo Grande, Cidade Morena, a página que está bombando. Nós tivemos vídeos nossos aí da página que atingiu 15 países. Nós temos ali um monitoramento da amplitude da divulgação e tivemos aí 15 países assistindo, então isso é muito importante, né? Na diretoria que eu faço parte, o professor Flávio faz também, nós organizamos jogos escolares, né? Que são as modalidades ali, que é uma seletiva para um nacional. E dentro desse evento, durante a duração da competição, nós montamos um centro de convivência, que é o refeitório, também um espaço onde os alunos jogam um tênis de mesa, um xadrez, onde interage ali. Eu já vou pensar também para montar um espaço, né, com o tapimbol, de uma forma recreativa, porque eu não vou ter uma quadra 40x20 lá na hora, mas eu consigo usar os fundamentos de uma atividade recreativa igual você citou. Então também vou usar nos jogos, né, esse espaço. Eu sou o coordenador, então a gente tem ali os nossos apoiadores, as pessoas que estão com a gente, então já vou fazer também com o tapimbol e vou mandar vídeo para você. Inclusive, a gente fica muito feliz, são essas iniciativas que fazem a gente brilhar o olho. Nós temos uma adaptação do Foursquare, você conhece? Foursquare é muito bacana, que ele chama o jogo dos 4 quadrados. Vou imaginar que você tem aqui um quadro grande, você divide ele em 4, ok? Então você vai ter uma pessoa em cada quadro desse. Você vai fazer o tapimbol aqui, é o número 1, 2, 3 e 4. Você tem uma fila de pessoas de alunos fora. Então quem errar aqui sai e os outros vão ocupando espaço. O objetivo é você ficar no pelo 1 que você começa. Você vai lá na beira do quadrinho e dá um toque. Essa bola, ela tem que pingar dentro de um dos outros quadrados. Quem está no 1 manda ela no 4, no 3 ou no 2. Se ela veio para o 2, tem que mandar ela no 1, no 4 ou no 3. Pingou, eu mando. E eu tenho que acertar o meio, né? Você tá fora. Se você jogar ela para fora, você sai. Tá fora. Aí a bola volta lá para o 1. Diferente. Essa aí dá para implantar, né? Você pode preparar esse, você pode usar nesse espaço aí. E o legal é que você sempre quer ficar, você vai movimentando. Você tem de um sempre começa, né? Isso, você começa.
Aí, por exemplo, esse que saiu vai lá por último e entra pro próximo. E você tem algumas variações. Por exemplo, a bola é obrigatória tocar no solo antes. Se você joga a bola, você já intercepta e manda, já errou também, tá fora. Vou fazer essa brincadeira. E aí você pode fazer ela ainda, por exemplo, que a bola ela tem que tocar uma vez no seu campo, mas tem que usar os sócios. Né? E aí outra coisa legal que você pode agregar depois para ficar mais efetivo, você põe 2 pessoas em cada quadrado. Para um ajudar o outro. Isso. Então a obrigatoriedade é que os 2 têm que tocar na bola. Caramba, então você fez uma progressão aí, né? Você foi do 1 até chegar no momento que quase vira um jogo, né? Vai ficar mais conhecido. Nossa, tem só para você ter noção, professor, nós fazemos isso lá com as meninas para brincar. E quase uma hora fazendo. Não, imagina. É muito sim. E você pode fazer isso. Não, eu vou fazer. E muito provavelmente quando a gente for fazer o desafio, que nós chamamos de desafio, que é o momento onde todo mundo quer participar, nós vamos transmitir, eu vou te mandar o link para você assistir de lá. Onde você estiver, você vai assistir esse desenvolvimento. O professor Flávio, meu grande auxiliar aí em todas as ações que a gente faz, tanto profissional quanto também pessoal, né? Que esse é um projeto pessoal nosso. É bacana, fico muito lisonjeado com o presente, pode ter certeza que a gente vai fomentar por aqui. E a gente também pretende mais para frente fazer um curso, se capacitar. E a partir do ano que vem você falou que vai estar abrindo para os estados, então a gente já fica na fila para poder fazer parte desse esporte novo, né? Chegou para nós o Mato Grosso do Sul, então a gente tem que dar sequência e também mostrar que o Mato Grosso do Sul é um estado que está aberto a novas possibilidades, né? Então, e nós falamos isso porque nós temos hoje um governador que abre as portas, né? Então nós temos aí um governo que apoia o esporte, aqui nós temos uma política de esporte muito forte, que paga desde o pagamento do atleta que compete, ele tem uma bolsa, o técnico que leva o aluno tem uma bolsa também, temos editais aí para fomento de modalidades, associações pequenininhas, associações grandes, então assim, é um governo que investe muito no esporte. E tenho certeza que o Tapembol vai ser muito investido aqui também no nosso estado. Mas o nosso trabalho vai começar assim como você, vai começar pequenininho, mas a gente tem certeza que vai crescer e o seu apoio para isso vai ser fundamental. Por isso eu quero marcar ainda esse ano o seu retorno para Campo Grande, para a gente fazer um curso com mais tempo, né? Nós teremos um curso que vai ser um workshop, vai ser bem pequenininho, né? Vai ser uma manhã de um domingo, mas para quem participar nesse domingo vai ser maravilhoso. Assim como eu, já vai ficar doido para querer implantar. Professor, deixa eu só acompanhar aqui como está. Vamos fazer umas considerações finais a respeito da modalidade, né? Você está indo então para Rio Verde para fazer uma apresentação e vai fazer uma capacitação lá de um dia praticamente, né? Um dia inteiro. E amanhã a gente já sai, vai ser de 7 da manhã, né? E lá já tem um programa de rádio para fazer Ô louco. Você está falando com o Carlinho? Não, na verdade a escola está fazendo um contato. A escola. Isso aí, que é o Reino do Saber, bacana. Parabéns à Escola Reino do Saber em Rio Verde, Mato Grosso do Sul, por estar proporcionando essa vivência para os profissionais de Rio Verde, né? E isso é muito importante. O legal é que a professora Elisângela, que conheceu o Tapembol pelas redes sociais, a gente começou a conversar. Eu assim, Marco, você vem aqui? Eu disse, claro, vou. E fala que a gente já teve, por exemplo, um Cacau em Rondônia, que quando eu cheguei em Porto Velho, foram 10 horas de ônibus para ir e 10 para voltar. Eu falo que a viagem é uma aventura. Eu gosto muito. E aí ele falou assim, então que o colégio sabe o que eles fizeram. Então levanta o Tapembol para dentro do colégio, eles acionaram a prefeitura, o prefeito, a educação, que apoiaram assim, muito de prontidão. Que inclusive esse dia 14, eu falei, não, vou fazer dia 27, porque o dia 14 já tinha um evento lá dos professores de educação física, mas eu perdi. Então a gente já jogou, você vai gostar, só te interrompendo, você vai gostar de ir em Rio Verde. Primeiro que as pessoas lá são muito receptivas. Uma das pessoas lá que eu conheço é meu amigo, o professor Carlinhos, que é o atual superintendente de esportes. É o Carlinho.
E você vai amar. As profissionais que estão lá, as pessoas são. Nossa, eles vão abraçar isso aí, você vai ver que você vai. Já está acontecendo isso aí. Então, por exemplo, eles fizeram essa questão na rádio. Eu vou passar a tarde lá na escola com os meninos, nós vamos fazer uma competição com os alunos, porque a professora Elisângela já iniciou mais ou menos. Bacana. Já trabalha também com um legal, professor, que algumas cidades vizinhas vão para lá, inclusive a nossa amiga Pedro Gomes, né? Pedro Gomes já está lá. O pessoal de Coxim também. Nessa cidade. Eu achei interessante que a escola abriu não só para ela abriu para todo mundo. Da modalidade lá e os profissionais da cidade, rede municipal, rede estadual, outros particulares, as cidades vizinhas. Achei isso muito, esse expandimento, achei muito legal, assim, sabe? Nossa, E oportunizado também a gente está aqui. Se você hoje está aqui conversando com a gente foi porque a Escola Reino do Saber proporcionou isso. Então, eu não conheço ainda a professora Elisângela, né, e a direção da escola, mas eu já quero parabenizar a Escola Reino do Saber. A escola é isso, é levar educação, é levar conhecimento para as pessoas. Então a escola está de parabéns aí, ganhou o selo da Capivara aqui do nosso Campão Cash, tá? Ganhou o selo. Eu falo que a professora Elisângela começou a fazer uma bagunça diferente, lá eles queriam saber o que estava acontecendo. Vou explicar aqui. E começaram a gostar, inclusive, quando ela me falou, ela já tinha as bolas, eles compraram na internet, sabe? Até isso aí já facilita. Porque antes a outra bolinha era só pra gente. A gente não conseguia fazer assim, né? E agora facilitou. Eu tenho, professor, algumas histórias nesse sentido muito interessantes. Por exemplo, uma vez um governo ligou e falou assim: professor, eu queria que você ensinasse o tapebol para o meu noivo. Eu falei, mas como assim? Ensinar para o seu noivo? Ele me autoriza a contar essa história. E ele não sabia, mas ela queria que eu fizesse contato com ele, mostrasse a modalidade, porque ele era professor de educação física do Mato Grosso, em Cuiabá. Me chama Eduardo. Eu fiz contato com ele. Encontramos um professor apático, que tipo assim, já estava com mais de 15, 20 anos já na área, que também estava depressivo. Porque ele cuidava de uma turma, eu lembro muito bem que era só o primeiro ano C, ele era no sábado, e tinha alguns professores. Então ele era aquele professor que ficou. Só fazia o dele também. Ficou só com o solo, mas ele era um professor muito alegre, muito, sabe? Então ele caiu nisso aí. Quando ela me disse isso, eu pensei, como que eu vou fazer isso? Como eu vou provocar esse cara? Dizer para ele, olha, isso eu acho novo, você quer experimentar? Então o que eu fiz? Mandei uma mensagem para ele, me deu um tempo, ele respondeu. Pessoal, olha, estou com esse esporte novo, eu queria te mandar umas bolas para você experimentar aí. Aí, professor, como assim? Você vai me dar essas bolas? Não, você manda escolher isso. Como você me encontrou? Começou a falar, eu vou buscando alguns perfis, acho o seu. Ele sabe. E achei o seu, subi, achei o seu bacana e tal. Eu falei, mas eu vou arrumar um só. Eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar só com essa turma, mais ninguém, chama você contra a turma, pega uma hora, não faz na educação física, não. Vai fazendo coisas por fora, daí você entra com a modalidade da escola, e aí você vai causar um barulho aí, né? E aí assim eu fiz. Ficou um mês com o primeiro C, treinando esses meninos, depois ele levou para a escola. Os meninos já jogavam muito, jogavam, aquele negócio. Os outros começaram a ver. Que faziam uma aula diferente de todas as outras. Aí começou a puxar aqui no recreio e tal, aí a diretora foi lá, ficou aqui, mas por que nas outras não tem? Olha, eu tenho nas bolas, mas eu posso ensinar. Eu falei, agora, não presta atenção, não, você só vai ensinar se você for lá. Aí ele começou a ir em todas as turmas, aí com 3 meses ele fez o campeonato lá, vou lembrar o nome da escola. Ele fez o primeiro campeonato, que chamou de Interclasse, só do tapebol, com todas as turmas, ele conseguiu aplicar em todas. Os professores começaram a aproximar mais dele, daí esse cara ficou voltando. Aí ele fez mais uma surpresa, chamou a rede de televisão. Se você precisar aí agora, se você colocar só Tangará,
Rede TV Tangará Esporte, lá em Cuiabá. Esse foi a reportagem dele, foi a primeira vez que ele participou de reportagem de televisão, foi com o Tapembol. E não bastasse, esse cara me faz uma surpresa, foi em todas as outras escolas estaduais, assinou, depois fez um intercâmbio com um de cada escola, lá na escola dele. Então, ele fez um negócio assim, muito grande, fortíssimo, e ele começou a pegar mais tudo, dominou. Então eu fui pensando assim muito, quando eu te disse que quem faz a capacitação tem uma alegria. Sim. Eu quero hoje, professor, porque antes o que eu fazia? Eu ia numa escola, ficava lá o dia inteiro, em cada aula de educação física, e o professor ficava observando. Eu falei assim, não, isso é egoísta da minha parte, eu quero que o professor vivencia, né? Então eu mudei, então eu comecei a ensinar o professor, por isso que chama ensinando a ensinar. Então esse professor, ele pega tudo esse conhecimento que ele adquiriu no novo, envolve os alunos, e quando ele termina tudo, vai ser feliz. Vai ser feliz. Aí ele aplica essa metodologia de produção, sai do ostracismo. Então, assim, essa é uma contribuição quando o cara aceita pegar essa bolinha do TAP e usar isso que a gente vai falando, ele dá uma volta e na hora que ele assusta, ele está enxurrado de alegria e vem até mais. Esse jogo chega na casa. Eu já tive vários pais de vários lugares mandando mensagem, olha, eu fiquei uma bola dessa. Então, sabe? Então, a alegria extrapola, porque sempre, professor, qualquer outra modalidade. Sabe? Isso que nós estamos falando específico do Tapembol, aqui hoje, o esporte faz isso. É o esporte, é. Eu tenho uma história de uma menina que ela é do Rio Grande do Sul, o pai dela foi trabalhar numa mineradora na cidade, ela foi pescar 10 anos na cidade, ela chama Maria Tereza. E quando ela chegou, ela tinha 6 anos, o Tapembol tinha uns 2 anos que tinha criado e tal. E aí, lá na nossa escola tinha uma varanda, os meninos de 6, 7 anos, 8, eu fazia aquele Tapembol sentado. Então, tipo assim, tinha lá os 6, se a bola passasse no fundo, né, era o gol, eles não podiam avançar. Só se a bola fosse deles, eles não davam confusão. Então essa menina começou no Tapembol sentado, depois ela foi pro Tapembol em pé, depois ela foi para a quadra. Um dia, ela tinha 11 anos, eu estou escrevendo um livro, chama Tapembol. História de sucesso. Uma ideia, uma quadra, uma bola. Caramba. E nesse livro eu tenho 5 histórias. Essa do professor Eduardo, da Maria Tereza, que essa menina é outra, que a Maria Tereza do meu lado, ela bate nessa bola e fala assim, ó, o Tapembol foi feito para mim. Essa expressão poderia ser comum para qualquer outra história. Mas a Tereza, eu tenho autorização dos pais, hoje a Tereza já tem mais de 20 anos, né? Eu volto do sul, a gente conversa de vez em quando. E a Tereza, ela nasceu sem a mão esquerda. Sabe assim? Quando você olha nessa camisa que tem uma mão representando essa bola, que é uma mão que bate na bola, e a Tereza não tem a mão esquerda e fala que esse jogo foi feito para mim. Aquilo assim que já colocou assim, todos os sentidos, assim, que eu comecei a ver que não é só o jogo, só a bola, só ter criado uma coisa, a gente transformar vidas. Uma cultura de transformar, sabe? Eu tive tenho um amigo, quando ele tinha 17 anos, e fui na escola dele, ele era do 3º ano, craque de futsal, que era uma beleza. E aí o professor me chamou para ir lá no 3º. Eu não queria muita coisa, não, era só um símbolo dele jogando a bolinha dele. E aí eu cheguei na sala, ele estava na porta, eu tinha amizade com o irmão dele, né? Eu jogava Tapembol ali, ele é sargento da polícia. E aí ele veio e falou assim, não gosta da Tapembol, me falou isso. Aquilo me mexeu de uma forma, eu falei, não, esse cara que acompanha o irmão dele, meu amigo, me conhece e fez isso comigo. Mas aí, como que aconteceu a situação? Nós entramos na sala, o professor me apresentou, essa turma do futsal já foi ali, aí eu fui com o professor, observe, gente, olha, nós vamos lá para fora agora, vamos aprender o Tapembol, e quem não for fazer, não tem problema, fica com o professor na sala. Né? Passou 10 minutos e veio o professor com Marcos. Você está querendo fazer
também, mas eles não queriam ficar na sala. Quando vê aqueles ali 8 ou 10, inclusive esse menino, chega só aqui é o seguinte, ó, vocês são bons, não vamos fazer um negócio, o professor vai ser do time de vocês, e a galera que já aprendeu como que joga, vamos ver como é que fica. Mas como é que é o jogo? É só quando dois tapas na bola e tentar fazer o gol. Pode ser que pode cercar as pessoas, inclusive essa regra. Porque antes o menino cercava, quando ele não tinha podia acontecer no toque, até alguém chegar, eu tinha uma bola. Aí ele cercava para o menino empurrava, já estava uma toque. Aí ele cercou, perdeu a bola, né? E aí nós fizemos jogando, antes de fazer o gol, a gente fazia, já tinha noção do espaço. Eu sou. Quando bateu o sinal, foi o sinal mais triste da vida desse menino do futsal. Não, professor, eu vou ficar dando um pouquinho, aí depois ele pegou e esse menino assim, não joga hoje, não joga hoje, mas ele casou, filho e tal. E ele ficou comigo depois até 28 anos jogando comigo. Tá bem. Nossa, essa história de competição com outras cidades. Então assim, depois ele foi me contar. Ele falou assim, Marcos, você usou naquele dia uma estratégia que você me enganou porque eu não queria ficar na sala. Eu queria, na verdade, saber o que vocês estavam fazendo lá. Porque estava uma gritaria, estava um negócio. Uma alegria, né? Então, a nossa curiosidade, a gente ficava lá na sala. Até acabar, acho que o problema não seria ficar só com a diretoria, mas o que estava acontecendo com aquela galera gritando, eufórica, sabe? E aí vencemos aqui, quando eu cheguei na outra turma, que era o terceiro ano, já usei o exemplo da outra lá. O que eu fazia? Não, mas sou lá e apanhar da gente. Foi rolando, aí nessa oportunidade, professor, eu aprendi. Que não adianta eu querer colocar a geladeira, não. Eu tinha que dar a volta, eu tinha que criar, eu tinha que. Então é isso que o aprendendo, ensinando a ensinar, mostra. Então, por exemplo, não adianta um professor de 10, 20, 30 anos, um professor que está começando agora, tem habilidade de algumas outras modalidades, o melhor é que você coloca uma bola da cliente esportiva, não faz aí. Vai fazer, eu tenho que ganhar, né? Caramba, nesse sentido. Então, assim, tudo foi aprendizado. Eu tinha um projeto social que era no estilo jovem aprendiz, né? Só que eles ficavam no contraturno, aí o governo do estado de Minas pagava para ir fazer parte, aí tinha esporte, tinha arte, tinha cultura, outras coisas. E eles tinham que fazer uma modalidade esportiva. E eles eram meninos vulneráveis, 15, 16, 17 anos, barra pesada. E adoravam, né? No meu futsalzinho, enfim. E fui chamado lá para fazer o futebol, na minha cidade. Eu cheguei lá, e os rapazes, eu acho que o André era umas vezes. Ele até no capítulo do livro. Entendi. Quando eu cheguei lá, ele começou a ir com os meninos assim, nossa, o que é isso? Nossa, isso não é isso. Então ele começou a fazer isso, como eu já tinha vivência. Só vai ser fácil. Deixando ele, aí eu vi que estava muito assim, eu comecei a ensinar, chegava no meio, atravessava, não tocava na bola, eu não queria envolver. E aí, assim, eu notava que ele era muito assim, que ele podia partir para qualquer tipo de violência a qualquer momento. Entendi. Se você apertasse, ele esparrava. Aí eu comecei a deixar ele fazer as coisas acontecendo, ele passava na frente, eu sou e tal. Não, a gente continua aí. Aqui, desculpa. Levei lá no canto. Falei aqui, esse jogo, você ficou olhando, na hora de jogar, cara, é tão cansativo que assim, não é para qualquer um não. Faz essa bobeira aqui, só fica aí e olha. E aí, vamos jogar aqui, posso escolher seu time. O meu contra o seu. Eu vou jogar só com as meninas. Vocês vão perder isso, essa disputa. Depois que o menino jogou o Tapembol, ele sentiu essa alegria, essa mágica, esse contágio e disse: Tapembol. Sabe por quê? Professor Flávio, vou falar com você também, você está aí nos auxiliando. Ele sentiu um negócio muito importante que foi isso aqui, ó. A turminha que jogava futsal com ele era no máximo ali mais uns 9, 8. Tinham mais de 40 pessoas. Ele teve a oportunidade de jogar com as meninas.
um melhor amigo que não gostava de sal. Então, o Tapembol possibilitou que ele tivesse inclusão, outra visão de participação com a gente, a menina que ele gostava. Estava ali, estava brincando. Então, assim, o Tapembol tem essa sensibilidade de ouvir os meninos jogarem junto, o bom e o bom de jogar junto, né? E assim, aí nós vencemos ele nesses argumentos aí, e ele me falou, revelou depois. Eu tive a oportunidade de participar com todo mundo que nunca ia jogar futsal, como que eu sou bom, por exemplo, e não vinha, porque eu falava que eu ganhava mesmo. Então, hoje eu já não sei, né, como ele seguiu na vida, isso aí foi, acho que 2015, eu tenho 9 anos, tinha 15, 16, 24, 25 anos. Com certeza isso ficou na memória dele, e se caso ele assistir essa entrevista, né, vamos tentar achar ele para ver como que é. Mas professor, eu quero mais uma vez, está bem repetitivo, mas a gente não se cansa de agradecer você, né, pela sua disposição aqui de estar conversando com a gente. O Tapembol é bem novo, é bem diferente, então a gente precisa de mais tempo para isso. Infelizmente o nosso horário já chegou, mas vamos deixar essa vontade de aprender mais para uma próxima reunião, para uma próxima oportunidade, né, que em breve a gente vai fazer em Campo Grande, pode ter certeza disso, a gente vai marcar. E vocês que estão assistindo aí também, muito obrigado, né, por ter participado com a gente aqui, por ter conhecido uma modalidade diferente. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou aqui também no nosso canal do Facebook, o pessoal que assistiu, pôde conhecer um pouquinho dessa história, que eu diria que é uma história de sucesso, né? O sucesso ele não é construído do nada. Para você alcançar um sucesso, você primeiro tem que rastejar muito, tem que sofrer, tem que se humilhar muitas vezes, e na própria Bíblia está escrito, né, que os humilhados serão exaltados. Eu acredito que a oportunidade de se exaltar é agora. Você está vivendo isso, como você bem disse no começo, em vida, né? Então, eu vou deixar você fazer a sua saudação final, né, e a gente já vai encerrar a nossa programação de hoje. Sim. Professor, tem gente que nunca jogou Tapembol, provavelmente ele nunca vai jogar, mas nos ajuda de várias formas, sabe? Nós temos assim, casos, relatos de mães, eu falo as brinco, que elas já estavam no processo de idolização, que elas assim, sempre longe de casa, muito lá, fazer comida. Hoje a gente tem senhoras de 50, 55, 60 anos, que esse projeto nosso Tapembol tem 2 anos, né? Fez agora 2 anos. Tem 2 anos que nós mudamos de vida, tem a primeira medalha, tem aquele questão de pertencimento, sabe? Então, assim, um negócio muito legal, e isso vem sendo várias histórias contadas com a entrada de um esporte que talvez não era nem para existir. Mas em um determinado momento, um clique, uma visão, a gente conseguiu trazer. Eu falo, eu sou o portador dessa boa notícia, sabe? Então, acho que assim, sem ser querer trazer um sentido de humildade, mas que eu fui assim, escolhido para levar essa mensagem, né? De 2 toques na bola, de mais gente participando, de gols autorais, de mais de uma pessoa, né? E como que as pessoas podem nos ajudar? Nós temos o nosso site, que é o tapembol.com.br, nós temos o nosso Instagram, que é Tapembol Brasil, estamos como Tapembol TikTok, temos o Tapembol no YouTube. E hoje é legal, professor, no Instagram tem o Tapembol DF, que é o Distrito Federal, nós temos o Tapembol Bahia, nós temos o Tapembol Campinas, o Tapembol São Paulo, o Tapembol Rio, tem algumas cidades que fizeram o Instagram do Tapembol para poder propagar, eu acho isso muito legal. Então tem vários, tem o Tapembol Pernambuco, tem o PE, temos o Tapembol Go, que é o Tapembol de Goiás, então tem muita gente fazendo ele, muitos perfis. Então, nos ajude, vai lá, acessa, curte, deixa um comentário, deixa o olho das meninas, para quem pratica. Professor, curte as mãos que estão chegando. Ele é do Rio de Janeiro. E olha para você ver hoje, o autismo está em muita evidência no Brasil inteiro. Estão saindo laudos mais cedo. Quanto mais cedo você descobre que seu filho ele tem um espectro autista, mais condições você vai dar para ele ter autonomia, para que ele viva uma vida mais perto do normal. O professor hoje fez um vídeo que a gente colocou semana passada, ele fez um relato, só que eu não coloquei esse relato no Instagram. Ele disse
que aquele menino autista tocou em uma bola várias vezes, do jeitinho do tapebol pela primeira vez. Menino de 7 anos, 6, 7 anos. Entende como isso é pra gente? Então ele disse que ele não participa com os esportes, né, chutar, enfim, e que com as dinâmicas que ele foi fazendo, o menino fez fila debaixo do gol para testar a bola, esse menino de repente entra na fila, bate nessa bola, vou mostrar para vocês esse vídeo aí, e aí você vê as características, o menino tocou pela primeira vez, ele disse para mim, Marco, eu também agora no boxe, eu agora consegui chegar nele afetivamente e ele participa agora de tudo que eu coloco na escola. Tem assim como que é grandioso a história, assim, o conto do Eduardo, que eu contei para vocês, que era professor, a Maria Tereza, que só tem a mão direita, eu contei o Moisés, contei do apelido do rapaz Afetino. Legal. E são várias histórias que eu contei, esse estudo aí, eu tenho uma minha parte, assim, O coração pulsa, né, professor? O coração bate mais forte, né? Hoje, por exemplo, eu conversei com o professor Flávio Flora, ele me falou desse trabalho que ele faz, ele me ouviu, me conta um pouco dessa história, você está aqui agora, e esse podcast é engraçado que no início a gente fica meio assim, só que depois veio uma conversa natural. Roda de tereré mesmo. E queria assim, agradecer essa oportunidade, porque assim, só de ouvir, de propagar para mais pessoas levar essa mensagem, porque não é só o esporte tapebol, é toda uma construção. E eu estava conversando com a professora Fernanda, lá da cidade, no outro dia, não é sobre o que a gente ensina para as pessoas, é o sentimento que a gente deixou, é como que ela vai lembrar da gente, é como que ela vai lembrar desse esporte, Perfeitamente. o sentimento que foi causado. Então, Verdade. o que eu busco levar nessa questão do tapebol é esse sentimento, né, que a gente vai deixar. Legal. Sabe? E você leva perfeitamente isso, tenho certeza que seu caminho tem sido de sucesso e vai continuar sendo sucesso aí por onde você andar, com mais parceiros a partir dos anos aí, a partir dos meses, com toda certeza. Professor, obrigado mais uma vez. Pessoal que está nos assistindo também, muito obrigado pela presença de vocês, pessoal do Facebook e do YouTube. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Campão Cast, um projeto novo. Pessoal do Tapebol Brasil também aí, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. E em breve teremos aí mais novidades do Tapebol para vocês. E segue também a gente na página do Instagram, que é Campão Cast Oficial. Ok? É o podcast nosso de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigado, professor Marco Aurélio, mais uma vez de Minas Gerais, aqui no Campão, um personagem a nível nacional aqui na nossa entrevista. Muito obrigado, professor. Pessoal, vocês que estão aí, fiquem todos com Deus e um bom final de semana para vocês também que estão nos assistindo. Professor, eu estava só lembrando, eu não podia deixar de contar essa história última. Conta aí. O Wellington, um rapaz de Minas, hoje ele é professor na educação física, formado pelo Isabel Henriques, e fizeram lá o primeiro evento de jogos e brincadeiras ali de Minas Gerais. Eu fui convidado do Tapebol na época com um jogo. E o Wellington, conhecido como motor, era surdo-mudo. E lá tinham 4 cores. Enquanto a coisa para programar estava comigo, a laranja estava fazendo peteca, para outras oficinas, né? E chegou a vez do Wellington, ele claramente a corrida era vermelha. Então eu expliquei, tinha um intérprete, e tudo que eu ia falar no intérprete para ele, só que eu esqueci de um elemento. Quando o jogo começou, só tinha 50 minutos, quando eu optava para parar, o Wellington continuava correndo. E aí, aconteceu de novo, correndo, e o jogo estava parado. Ele veio através do intérprete e pediu, olha, o jogo for parar, todos os componentes levantem as duas mãos. Porque eu vou ver e sei que o jogo parou. Então, quem escuta, tum. Isso, ele ensinou para mim isso aí. Só que o ponto mais legal, depois que acabou tudo, foi lá conversar com ele. E o intérprete ajudando, eu tenho que assim, como que se você descreveria o tapebol? Você faria o P, o A, o P, o E, o I, o B, o L? Mas sair hoje da tapebol, o esporte tem a sua simbologia própria. Na Libras. Na Libras, nós vemos isso. Então, e aí, como que ele respondeu? A gente aprendeu,
A mão fechada significa a bola e a mão que bate. Então, desse jeito, assim, nas costas, assim, tá vendo? Entendi. Então é um símbolo. Ele criou pra gente, a mão fechada representa a bola e a mão que bate é o tapembol. Então esse é o símbolo do tapembol. Então o Ayrton criou isso pra gente. Que bacana. Então, todas as fotos que a gente tira, se você observar no nosso Instagram, todo mundo tá desse jeito. Bacana. É o símbolo que representa. Então vamos terminar o nosso programa fazendo o símbolo, então, a todos aí os surdo-mudos também que acompanham a gente, embora não tenha uma livro, mas tem um tradutor em casa ali que faz a tradução. Então vamos fazer a nossa... Aê, show de bola, Tapembol Brasil para vocês, pessoal. Tchau. Valeu, até mais.